O House vai descer, tá bom? Graça e paz, igreja. Enquanto as crianças estão indo, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. E, pessoal, vou fazer só uma correção aqui. Para a equipe de louvor não tem jeito de ser só uma vez não nesse vídeo, porque tem que ensaiar, né? Aí já é diferente, né? Mas vamos lá. Dá um jeito, né, Cíntia? Vamos lá, Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1. Enquanto você... pessoal, não vai ter ministério com adolescente hoje não, tá bom? Por isso que eu pedi para os papais buscarem os adolescentes. Coloca eles aí sentados do seu lado. E hoje vai ser aqui com o Titi Elton, tá bom? Pessoal, só antes de nós começarmos aí, né, a palavra de Deus, eu quero mandar um beijo pro meu filho Dom, que está lá assistindo. Ó, Dom, papai te ama, ele está lá. A Bruna acabou de me mandar mensagem, ele está lá batendo palma, dançando em frente à televisão. Papai te ama. Quantos aqui tem dom? Deixa eu ver. Quem aqui tem dom? Deixa eu ver. Eu tenho mais de um Oi, meu nome é Johanna. Eu tenho mais de um dom. Dom, o papai te ama, tá bom? Glória a Deus. É muito bom, né, pessoal? Esses dias eu estava perguntando, meu filho, onde você estava esse tempo todo? Não responda. Eu sei que você pensou onde que estava. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1. Eu estou vendo a cara de vocês, são maldosos. O pastor Paulo está ali me olhando, né? Esses dias eu cheguei lá em casa, a Bruna estava chorando, olhando para ele, passando a mãozinha. Ela está lá ouvindo, ó. Ai, meu filho, eu te carreguei 9 meses na minha barriga. Eu olhei e dei um sorriso. E o papai te carregou mais tempo. Vamos lá. Hebreus capítulo 11. Hoje o pastor Carlinhos falou assim, sua avó devia ter pegado uma vara, meu filho. O pastor Carlinhos falou assim, sua avó devia ter tido mais vara para você. Mas glória a Deus. Vamos lá, Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Hora que eu contar até 3, vamos ler todos juntos? Posso contar com vocês? Posso contar com você que está em casa? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Pessoal, ficou muito ruim. Só para ensaio também ficou ruim. Vamos lá de novo, bem forte. 1, 2, 3 e... Senhor, nós te louvamos, obrigado por essa noite, obrigado por cada vida que está aqui nesse lugar. Tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, assim como a chuva cai sobre esse lugar, que o Senhor fale ao nosso coração, tira de nós, meu Deus, toda angústia, toda preocupação, e que a nossa fé nessa noite, ela seja alongada, prolongada, aprofundada na tua palavra, que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor não nos deixe sair desse lugar da mesma forma que nós chegamos, mas que essa noite, essa palavra, ela venha mesmo trazer uma fé, uma esperança maior no nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, nesses dias eu tenho meditado, né, principalmente no livro de Hebreus, e aqui a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que se espera, e a convicção de fatos que não se vê. E nessa noite eu quero conversar com vocês um pouquinho. Coloca aí para mim, Michel, não sei se é o Michel que está lá no Data Show. Coloca para mim o título da mensagem hoje. Hoje eu quero falar um pouquinho, né, sobre nós ativando a nossa fé. O que é ativar a nossa fé? A nossa fé é ser animada, a nossa fé é ter um despertar dentro de nós. A nossa fé é ser reanimada. Em determinado momento da nossa caminhada, de repente a nossa fé, ela fica apagada dentro de nós. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 13, a fé que Deus deu para cada um de nós. A Bíblia fala que Deus, Ele colocou uma porção de fé
dentro do nosso coração. Todos nós temos fé. Todos nós que estamos aqui nesse salão, você que está nos assistindo pela televisão, todos nós temos fé. Mas de repente a nossa fé ela fica adormecida, a nossa fé fica apagada. Mas aqui nesse texto que nós lemos, né, então a nossa fé, ela precisa ser o quê? Ativada. Ela precisa tomar uma nova dimensão. E hoje eu entendo que Deus, Ele quer ativar a nossa fé. Sabe, fé para ver as maravilhas, para ver os sinais, para ver os prodígios que Deus tem para cada um de nós. Mas eu vejo que em determinado momento, até mesmo por experiência própria, a nossa fé ela começa a ficar um pouco apagada. De repente nós deixamos de crer no sobrenatural, passamos a ser pessoas somente racionais, olhando a circunstância. Mas esse texto que nós lemos fala de duas coisas. Fala sobre que a fé é a certeza. Essa palavra certeza significa convicção. E a palavra convicção nada mais é do que uma expectativa. Quando a Bíblia fala que a fé é a certeza, isso fala não de você, né? A certeza daqueles que esperam. Mas esse esperar, pessoal, não é ficar deitado, ficar inativo. Mas uma certeza que se move, que cria uma expectativa. Quando você tem fé e você tem certeza, isso gera o que dentro de nós? Uma expectativa. E quando você tem uma expectativa, você sabe que algo vai acontecer na sua vida. Então quando você tem aquela expectativa que algo vai acontecer, mas a Bíblia não fala apenas, né, que a fé é a certeza, né, a convicção de fatos, mas que se espera. Essa palavra esperar, aqui quando você olha, eu estava procurando aqui em algumas outras Bíblias, né? Quando fala você é a prova das coisas que se espera, não é apenas prova, mas é convicção. Queridos, às vezes as nossas convicções são roubadas dentro de nós. Nós temos convicções, a nossa convicção da nossa salvação, a nossa convicção no Senhor. Então, a expectativa e a convicção. Então, fé nada mais é do que a expectativa, e a fé também é a convicção. E quantas vezes, queridos, as nossas convicções são tiradas do nosso coração, até mesmo por causa da circunstância, dos momentos que nós vivemos. Então, a Bíblia fala que a fé é a certeza, é a convicção, é a expectativa, é a prova, é aquela convicção que está dentro do seu coração. Essa é a definição de fé. Então a fé nada mais é do que essa expectativa e essa convicção. Então guarde bem essas duas palavras. Nós vamos trabalhar nessa noite essas duas coisas, expectativa e convicção. Porque a fé ela traz essas duas coisas dentro de nós. E eu tenho certeza que quando você saiu da sua casa e você veio até aqui, esse salão de reunião, você tinha uma expectativa. Você tinha uma expectativa ou não? Uma expectativa, olha, eu vou lá, eu creio que Deus vai me trazer uma palavra, Deus vai falar comigo, essa circunstância vai ser mudada. Isso é uma expectativa. Então quando gera uma expectativa, e as convicções dentro do nosso coração, então, quando o autor do livro de Hebreus diz, a fé é a certeza, é a convicção que gera expectativa, e a prova daquilo que não se vê, a convicção daquilo que nós não vemos. Eu acho tão interessante, queridos, eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Coloca para mim o próximo slide, fazendo um favor. Então, eu quero te mostrar, então, essas duas palavras, né, a espera e a prova. Quando fala... A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Quando você espera, gera uma expectativa. E a prova fala de convicção. Algumas versões, então, fala a convicção de fatos que não se vê. Então, a fé ela vai provocar essas duas palavras, esses dois momentos dentro de mim, de você. Expectativa e a convicção. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Eu não sei quem está... Quem está lá no Data Show para mim? O Gustavo? É o seu Gustavo?
Então tá, só para mim falar o nome dele, Gustavo. Queridos, eu quero mostrar essas duas palavras na vida de um homem. E como que essa fé, essa convicção ativou o milagre na vida dele. Em Marcos capítulo 10 conta a história de um homem chamado Bartimeu. A gente sabe que Bartimeu não é nome, mas vamos usar. Bartimeu significa filho de Timeu. Mas um homem conhecido como Bartimeu, a Bíblia conta para mim e para você em Marcos capítulo 10, eu vou ler aqui na minha Bíblia, né? Eu acho muito interessante porque eu tenho lido muito essa história, né, de Bartimeu, e é uma história fascinante, é uma história que tomou um novo significado na minha vida. Eu comecei a ler essa história de uma forma diferente, de uma ótica diferente. Talvez nós citamos muito a história desse homem, né, Lu? Aquele homem que estava ali sentado, mas nós vamos ver como que uma fé ativa, né, mudou a história e provocou um milagre na vida desse homem. Ele não tinha apenas uma fé teórica, mas essa fé foi ativada dentro dele, e quando essa fé foi ativada, o milagre se concretizou na vida dele. E é tão interessante porque é uma história tão fascinante, cheia de coisas tão interessantes, e aqui lá no livro de Marcos capítulo 10, a partir do verso 6 diz assim: e foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, deixa eu ler de novo aqui, vamos ler a partir do verso 46, presta atenção. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, ouvindo que era Jesus o Nazareno. Ele ouviu que era Jesus o quê? Como que o povo chamava Jesus? Nazareno. Então vamos lá. Jesus o Nazareno, diz assim para mim e para você, verso 47, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi. Olha aqui para mim, por que ele não gritou Jesus Nazareno, Jesus Nazareno? Por que ele não gritou Jesus o Nazareno? Por que ele gritou Jesus, filho de Davi? Se toda a multidão dizia assim, que Jesus era o Nazareno, guarde bem, quer dizer que tem alguma coisa aqui que ativou no coração dele, que despertou a fé daquele homem, que não era apenas um Jesus que o povo conhecia, mas um Jesus que despertou a fé dentro do coração dele. Se a multidão, ele pergunta, fala assim: quem é que está passando? Ah, Jesus, o Nazareno. Como que ele tinha que gritar, a igreja? Nazareno. Mas ele fala: Jesus, filho de Davi, Jesus, o Messias, venha ao meu socorro. Sabe o que aquela multidão fala? Sabe aquele Jesus, aquele que vem naquela aldeia desprezível, aquela aldeia que ninguém dá valor? É aquele Jesus. Mas a fé dele foi ativada. Não era uma fé que estava adormecida, mas uma fé que foi ativada dentro do coração dele. E ele olha para Jesus não mais como a multidão, mas ele olha para Jesus com uma fé que foi ativada no coração. Então ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele continua dizendo, e muitos repreendiam para que ele calasse, mas ele cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de ti a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu tornes a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Olha só que interessante, querido. A primeira coisa que eu vejo na vida desse homem, eu vou usar ele como exemplo nessa noite. O que é uma fé ativada? Quais são as características de uma pessoa que ela tem uma fé que foi despertada
pela presença do Senhor. Então aqui, Bartimeu, ele já não tem mais a visão da multidão, porque a fé dele foi despertada dentro do coração. Ele não via Jesus como a multidão, mas ele via Jesus como o Messias, o Salvador, aquele que muda a nossa história. E eu quero te mostrar hoje algumas características, quando a nossa fé ela é despertada, quando o Senhor ele vem e ativa a nossa fé. A primeira coisa que eu coloquei, coloca para mim, fazendo um favor, o próximo. Características de quem tem uma fé ativada. Quantos querem que o Senhor ative a sua fé nessa noite? Vou perguntar somente a metade. Quantos querem que o Senhor ative a sua fé nessa noite? Então o Senhor vai ativar a sua fé e a minha fé. Sabe, queridos, todos nós, eu disse que todos nós temos fé, porque a Bíblia diz que a fé que Deus colocou dentro de nós, talvez ela pode estar adormecida, talvez ela pode estar ali guardada. A primeira coisa, intensidade. A intensidade, a primeira característica de quem tem uma fé ativa é a sua intensidade. A Bíblia diz assim: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se o quê? A clamar. Algumas traduções diz, pôs-se a gritar. E aqui não é o único verbo de intensidade: gritar, saltar, pular, clamar. Mas esse homem tem uma fé ativada, e quando essa fé é ativada, esse homem pôs-se a gritar, porque a fé dele foi ativada. É uma pessoa intensa, e quando uma pessoa tem uma fé intensa, às vezes ela é mal compreendida pela sociedade. Às vezes as pessoas olham e falam assim, mas que exagero. Mas por que esse exagero? Para que precisa gritar? Nós temos um vizinho aqui, e ele passou ali no terreno que a igreja adquiriu, e ele viu a placa, né? Futuras instalações da comunidade El Shaddai. Eu encontrei com ele, ele falou assim, oi pastor Eltinho, vocês vão sair daquele prédio? Eu falei, não, futuramente, se o Senhor permitir. Ele falou assim, nossa, nós gostamos tanto de vocês ali, tal, nós ficamos muito tristes, mas só tem uma coisa. Eu falei, o quê? Vocês gritam demais. Ele falou assim, o Deus de vocês está surdo. Eu falei, não é que nós gritamos muito, é porque nós somos intensos. Mas deixa eu falar uma coisa para o Senhor, um dia, o Senhor vai sentir falta desse povo barulhento. Sem nós sairmos de lá, o Senhor já está sentindo falta? Está sentindo falta ou não? Um dia eles vão falar assim, cadê aquele povo barulhento? Cadê aquele povo que grita? Sabe, queridos, eu prefiro pecar por excesso do que por negligência. Às vezes as pessoas falam assim, o fulano é comedido, o ciclano, mas o Elton é exagerado. Eu prefiro ter como exagerado, sabe, porque quem é intenso às vezes é taxado como exagerado. Mas uma geração apaixonada pelo Senhor, e aquela multidão virava para ele e falava assim, fala mais baixo. Ele falava, Jesus, filho de Davi. Fala mais baixo, Jesus, filho de Davi. E é interessante, querido, que toda pessoa que ela tem uma intensidade, ela chama a atenção do Senhor. Se você pegar toda a Bíblia, você vai ver que toda pessoa intensa chamou a atenção do Senhor. A Bíblia conta a história de um homem chamado Zaqueu, em Lucas capítulo 19, toda a multidão estava passando ali em Jericó, um homem de pequena estatura, queria ver quem era Jesus, um homem importante, e de repente aquele homem sobe em cima de uma árvore, aquela multidão passando, mas aquele homem fez algo fora do comum, aquele homem foi intenso. Jesus ele para, e fala assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Queridos, Jericó era a cidade dos religiosos, tinha tanto lugar para Jesus ficar, mas Jesus escolheu a casa de Zaqueu. Eu creio que quando Zaqueu desceu, Jesus olha para ele em cima daquela árvore, fala assim, parabéns Zaqueu, por você ter subido, mas agora é hora de descer, hoje eu vou ficar lá na sua casa. Eu creio que Zaqueu no outro dia, Lu, olhou para aqueles religiosos da época e falou assim, ele dormiu lá em casa. Eu ia falar que cantou Sabor de Mel, né,
Mas ele olhou e falou assim: ele dormiu lá em casa, né, Marquinhos? Os religiosos esperando que Jesus, quando você olha, né, um homem chamado Simão deu um banquete para chamar a atenção de Jesus. Não sei se ele deu o banquete porque ele foi curado, eu não sei se ele deu o banquete para programar um milagre, mas de repente uma mulher chega naquele lugar e rouba a cena, trazendo um vaso de alabastro. Ela quebra o vaso com um perfume precioso, e Jesus fala: essa mulher, onde for contado o evangelho, vai ser lembrado o ato que ela fez. Sabe, queridos, todas as vezes que alguém tem uma atitude de intensidade, chama a atenção de Jesus. E Marcos capítulo 2, conta a história de um paralítico e 4 amigos. Esses amigos chegaram para aquele paralítico e foram levar até Jesus. A Bíblia fala que aqueles 4 paralíticos subiram até o telhado, fizeram algo fora do comum, uma intensidade. Talvez ali planejaram, colocaram ali uma escada. Aqueles 4 amigos desceram Jesus ali no meio daquele cômodo. Eu fico imaginando, imagina, pessoal, nós aqui nesse salão de reunião, de repente ali, um barulho, e me desce um paralítico ali no meio. Talvez fale assim: que absurdo, que coisa louca. Jesus olha do céu e fala assim: uau, uau. Aqueles 4 amigos, talvez aqueles 4 amigos eram torcedor de futebol. Um era palmeirense, um era flamenguista, um era cruzeirense, o outro era, não, corintiano, era o paralítico. E aí foi mais forte que eu, né? Mas a gente olha, pessoal, aqueles 4 amigos, e Jesus olha para cima e fala assim: nunca vi tamanha fé. Vendo a fé daqueles homens, querido, é a primeira vez que Jesus faz um milagre sem ser conforme a fé da pessoa. Jesus viu a fé daqueles 4 homens. Jesus não viu a fé do paralítico. Vocês perceberam isso? Vendo a fé daqueles homens. A fé daqueles homens despertou o coração do Senhor, mas porque eles foram intensos. E toda vez que tem uma intensidade, desperta o Senhor. Sabe, queridos, o Senhor quer que eu e você sejamos uma geração intensa, uma geração que venha fazer o que? Diferença. A intensidade na presença do Senhor. Aquele homem pôs-se a gritar, porque toda vez que nós temos uma esperança, nós criamos o que? Uma expectativa. Nós temos uma expectativa. Você já criou uma expectativa de receber uma ligação ou não? Tipo, alguém vai me ligar. Se você está com a expectativa de receber uma ligação, o que você faz com o celular? Você desgruda dele? Você desgruda dele, gente? Você não desgruda, pessoal, porque você tem uma expectativa: eu vou receber uma ligação. Você vai, toda hora você está ali, porque você tem uma expectativa. Eu lembro um dia, pessoal, e não sei que vocês lembram, quando começou os celulares aí, e vinha aquelas contas exorbitantes. Vocês lembram, pessoal? 5 mil, 10 mil, que aí, vocês lembram disso ou não? Vinha aquelas contas, a gente ficava desesperado, como que eu vou pagar, tal, aí você tinha que ligar na operadora. Eu lembro, eu não sei mais quantos anos aqui, mas mais de 15 anos, eu lembro que veio uma conta de mais de 7 mil reais, pessoal. Eu falei: como que eu vou pagar isso aqui? E eu liguei na operadora, falei: como que eu vou pagar, Juliano? Fiquei desesperado. Então, eu sempre com aquele celular, eles falaram: não, nós vamos resolver. E eu lembro que eu tinha um velório, e me chamaram para fazer um velório ali e tal, mas meu coração estava naquele celular. Eu falei: gente, se me ligar naquela hora. E eu lembro que eu chamei o Dudu, falei: Dudu, você vai comigo. Se o meu telefone tocar, você atende e fica ali esperando para me resolver o problema. Eu falei: não, pode deixar, Eltinho. E a hora que nós estávamos ali no velório, né, com a mãozinha levantada na posição de anjo, e aí meu telefone começou a vibrar no bolso, pessoal. Eu assim: pessoal, fecha os olhos. O telefone vibrando. Eu pensando: 7 mil, que seria hoje uns 12, 13 mil. Falei: o que eu vou fazer? Enfiei a mão no bolso assim, né? E eu orando, que eu fiz assim, era a operadora, pessoal. E o Dudu, eu olhava para o Dudu só na posição de anjo. Peguei o telefone,
e pus na mão dele. A hora que eu pus na mão dele, esse menino gritava no meio do velório, pessoal. Ele disse, falei assim, resolve isso lá, Dudu. Falei, pessoal, não se disperse, fecha os olhos, vamos orar, vamos resolver isso aqui. Mas uma expectativa no coração. Quantas mulheres aqui já ficaram grávidas? Deixa eu ver. As mulheres aqui que já ficaram grávidas, gerou uma expectativa ou não? Gerou ou não? Aquela expectativa tal. As mulheres criam uma expectativa. Os homens que o digam, né? Sofre ou não sofre, gente? Sofre. Aquela expectativa. Vai esperar para ver. Então, uma expectativa no nosso coração. Então, a primeira coisa, quando você tem convicção, você gera o quê? Uma expectativa. E a outra coisa que eu coloquei, quando a intensidade diminui, a expectativa, a esperança também diminui, pessoal. Sabe por que as pessoas diminuem a intensidade? Porque diminui. E quais são os inimigos da intensidade? Coloca aí para mim. Existem dois inimigos da intensidade. Existem dois inimigos da intensidade. A primeira coisa, mágoas. Quer ver uma pessoa que deixa de ser intensa? Uma pessoa que foi o quê? Magoada. Queridos, nós somos magoados e nós magoamos pessoas. A coisa que mais magoa são pessoas. Nós magoamos e somos magoados. Isso faz com que a nossa intensidade diminui. E uma das coisas que nós precisamos aprender, talvez um dos maiores mistérios da Bíblia, é o relacionamento. Ontem eu estava falando aqui com os jovens sobre relacionamento. Talvez o grande problema do homem, quando a gente fala assim, qual foi o problema de Adão e Eva? A gente fala, foi o pecado da desobediência. Mas antes disso, veio o problema do relacionamento, porque Deus olhou para Adão e falou assim, não é bom que um homem vive só. Ele tinha problema o quê? De relacionamento. E talvez um dos grandes mistérios é o relacionamento. Então, a primeira coisa, mágoas. Nós magoamos, nós somos magoados. Nós ficamos frustrados. E o que impede nós de sermos intensos são mágoas. Outra coisa que eu coloquei, né, para nós entendermos. Não, está faltando. Volta para mim, fazendo favor. Aqui está a mágoa, está faltando um, pessoal. A mágoa e as frustrações. E às vezes nós frustramos com algumas coisas, né? Então essas mágoas, né? Coisas mal resolvidas dentro de nós ficamos frustrados. E às vezes uma pessoa que é intensa, pessoal, é uma pessoa que quer resposta imediata. Eu não sei vocês, mas eu gosto, né? Eu falo assim, Deus, uma das coisas que eu não sei é esperar. Às vezes eu falo, Deus, eu quero uma coisa para hoje, mas eu quero a resposta para ontem. Tem alguém assim igual eu, pessoal? Deixa eu ver. Pessoal, eu não sei esperar. Deixa eu falar para vocês. Às vezes quando eu leio a palavra, eu falo, Deus, me dá uma resposta. Eu falo assim, espera. Eu falo assim, não, o Senhor não vai fazer isso comigo, não. Espera. Saber esperar, né? Mas esperar não é ficar passivo. Esperar é estar em movimento. Segunda coisa, vamos lá. Então, mágoas e frustrações, nós somos frustrados. Segunda coisa, da característica de quem tem uma fé intensa, perseverança. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, Jesus, filho de Davi, um homem que perseverava. A característica de quem tem uma fé ativa, é uma pessoa que não fica prostrada, diante das dificuldades, mediante as batalhas. Quantas pessoas quando tem uma frustração, quando ela enfrenta uma batalha, sabe, não persevera, não busca. Eu fico vendo, eu não sei se é Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada, quem pode falar aí para mim, os universitários, é Thomas Edison mesmo? Thomas, né? Um dia perguntaram assim para ele assim, como é conviver com a frustração, depois de você ter feito mais de 2000 experimentos, e não ter alcançado aquilo que você queria? Ele falou assim, não, eu não errei, eu apenas tentei, sabe, ele quis dizer que a perseverança levou ele a alcançar o objetivo, perseverar, cruzar a linha de chegada, fazer algo diferente.
Quantos param no meio do caminho? Sabe, queridos, a perseverança. Aquele homem podia ter parado quando aquela multidão chegou e falou assim: olha, para de gritar, por que você está gritando? Talvez as pessoas zombavam dele, aquela multidão falou: não, por que você está fazendo isso? Eu fico vendo, mas ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, para de gritar: Jesus, filho de Davi. Eu lembro muito, né? Eu não sei se vocês já viram um jovem que está vendendo mandioca na feira, e ele fala: mandioca, e as outras bancas da feira falam: não, para de gritar, menino, é mandioca. Não, para de gritar, mandioca. Quanto mais o pessoal fala para ele não gritar, mais ele grita. E aí, quanto mais fala assim: para de gritar, menino, é mandioca. Sabe, queridos, então a perseverança, perseverar, é um sintoma de quem tem uma fé, o quê? Uma fé ativa, uma fé que busca o Senhor. Sabe, eu fico vendo que a primeira coisa que aquele homem teve resposta, não foi do Senhor, a resposta que ele teve foi da multidão. Quando ele estava buscando uma resposta em Deus, a resposta veio de quem? Da multidão. A multidão falou assim: cala a boca, para de gritar, para de fazer isso. Mas aquele homem buscava com o quê? Mais intensidade. Mas por quê? Porque a fé estava o quê? Ativada dentro dele. E ele gritava: Jesus, filho de Davi. O meu Jesus é o meu Salvador. O meu Jesus não é esse que a multidão está dizendo. É o meu Senhor, o meu Salvador. Aquele que tem uma história. Sabe, eu fico vendo aqui o meu Jeová Rafá, o meu grande El Shaddai. Sabe, ele não deixou com que nada nem ninguém viesse a roubar as convicções que estava dentro dele, a convicção que estava no coração. Terceira coisa que eu coloquei de quem tem uma fé: a misericórdia. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: tem misericórdia de mim. Uma pessoa que tem uma fé ativa é uma pessoa misericordiosa. Ela olha com olhos diferentes. Sabe o que é o grande problema da misericórdia, pessoal? Que muitas pessoas só conhecem misericórdia quando precisa dela. Misericórdia é sentir o que o outro sente. É você olhar para aquela pessoa com os olhos diferentes. Não com os olhos julgando, mas você amar aquela pessoa. Sabe, e muitas pessoas só sabem o que é misericórdia quando passar e precisar de misericórdia. E um dia, queridos, todos nós, se você nunca precisou, um dia você vai precisar, que as pessoas te olhem com os olhos diferentes, com os olhos de misericórdia, sentir o que você está sentindo, as pessoas olharem você, e você olhar, e de repente você sentir aquele olhar de misericórdia. Alguns meses atrás nós passamos uma situação na nossa casa, uma situação de muita dor. A Bruna deve estar lá em casa, de muita dor. E nós sentamos diante daquela pessoa, daquele profissional, e aquele profissional, ele chorou mais do que nós. Ele olhou, e eu pude ver a misericórdia de Deus nos olhos daquele profissional. Voltei para casa e falei assim: assim tem que ser os nossos olhos de misericórdia. Nós estávamos em pedaços, mas aquele profissional também ficou em pedaços naquela hora, porque ele olhou com misericórdia. E às vezes as pessoas não têm o cuidado de olhar para a vida do outro com misericórdia, sentir a dor que o outro sente, estar sentindo o que o outro está passando. Às vezes, a gente olha os pastores, olhamos líderes, né? A gente vê aqui muita equipe de louvor, o pessoal, mas a gente não sabe como está o coração dessas pessoas. Às vezes quando eu subo, ninguém sabe como está o meu coração. Às vezes você não sabe o que essa pessoa que está do seu lado está passando. Eu lembro uma vez, pessoal, eu estava passando muita luta com a minha mãe. Minha mãe deu muito trabalho. Quem sabe que das histórias, quem já me acompanhou na minha caminhada cristã,
Mas você nunca viu eu subir aqui em cima e me vitimizar com a história da minha mãe. Nunca subi aqui. E aí, às vezes tinha pessoas que me ligavam, para falar que ninguém nunca me ligou, 2 pessoas me ligavam. Falava assim: Elton, você está precisando de alguma coisa? Eu falei: não, só das suas orações, porque eu sabia que não tinha o que fazer. E eu lembro que nós tivemos que internar minha mãe deu muito trabalho, muita dificuldade. E eu lembro que durante uma época, eu tinha que acordar 4 horas da manhã. Você fala: é bem distante, viu, pessoal? 4 horas da manhã eu tinha que sair daqui em Uberlândia, pegar ela, levar no tratamento, ela ficava lá. Quando dava 4 horas da tarde, eu saía daqui de Araguari, eu buscava ela, levava ela na casa dela, lá em Uberlândia. Ela morava na saída do Prata, o tratamento era na saída de Ituiutaba, quem conhece Uberlândia. Então assim, só para vocês terem ideia, eu saía daqui 4h30, eu conseguia chegar lá no lugar 8 horas da manhã. Só para vocês entenderem, sem trânsito. E eu lembro um dia que, voltando para Araguari, eu peguei um trânsito muito grande, Juliano. E eu tinha que estar aqui na célula, tal, e eu correndo, e larguei minha mãe lá na medicina, tal, pedi uma pessoa, falei, minha tia, para ir me ajudar. Eu vim correndo, eu cheguei aqui, era 8h05, a célula é 8. Na hora que eu cheguei, tinha uma pessoa na porta, falei assim: Ê, pastor, hein, atrasado, hein, pastor? Falei: nossa, meu irmão, me perdoa. Na hora que terminou a célula, eu falei assim: olha, vocês me perdoam que hoje não deu tempo de arrumar o lanche. Ele falou assim: ainda não traz o lanche? Eu olhei e falei assim: perdão, meu irmão, semana que vem não vai acontecer isso não. Semana que vem eu chego antes e eu trago o lanche para você. Eu tinha todos os argumentos, pessoal, e eu só pensei naquele dia: um dia você vai precisar de misericórdia, e você vai entender o que é misericórdia nesse dia. E só entende o que é misericórdia quando você precisa dela, quando você precisa que a pessoa haja de bondade com você. Sabe, uma das piores coisas que nós lidamos nesses dias, pessoal, é a ingratidão. Pessoas ingratas é a pior coisa. Sabe por quê? Porque a ingratidão revela o caráter deformado das pessoas. Se você quer ver uma pessoa que tem problema de caráter, é uma pessoa ingrata. A ingratidão. Porque a gratidão ela revela, mas a ingratidão também revela aquilo que está na alma, do espírito. Então, queridos, a intensidade da nossa vida, agir com misericórdia, agir com bondade, independente, sabe, você olha. Eu lembro um dia que nós fomos fazer um trabalho lá no presídio, e eu lembro que alguns funcionários falaram assim: tá aí, vocês agem dessa forma com essas pessoas que estão aí, e nós que estamos aqui, vocês não fazem nada. Eu olhei: que isso, meu irmão, o que você está precisando? Sabe, querido, deixa eu só falar uma coisa para você, é só fazendo o que Jesus falou. Jesus falou assim: ó, tive fome, não me deste de comer, tive frio, não me deste de cobrir, tivesse preso e não foi me visitar. Engraçado que ele não pergunta por que foi preso. Pergunta, Juliano. Se a gente for olhar, a gente não vai, pessoal, a gente não vai. Você fala: pastor, você visita presente? Visito, mas é o lugar que eu menos gosto de ir, porque com 99,9 você senta para conversar, eles não fizeram nada. Sabia disso? Você fala assim: meu irmão, o que aconteceu? Não fiz nada, pastor. Foi gracinha. Não é assim, ô Marquinhos? É uns anjinhos, né, Marquinhos? Um amor de pessoa, né? Um amor de pessoa. Você olha e fala assim: gracinha. E tem uns que pregam pra gente, pessoal. Esses dias eu fui lá, na hora que abriu a cela, eu falei assim: não, porque a palavra de Deus, pastor, diz assim, porque a palavra de Deus diz assado, porque a palavra de Deus fala assim. E eu olhando assim, falei: uau. E aí terminou, eu falei assim: então tá, beleza. Ele falou: uai, você não vai falar nada não? Eu falei: vou. Pega um desses versículos que você citou para mim, coloca em prática, que você não vai ficar preso. A letra mata, mas o espírito vivifica.
a intensidade, né? A misericórdia. Quantos entenderam o que é misericórdia? Quantos entenderam o que é misericórdia? Então vamos lá, se tiver dúvida me procura no final. 4, coloca o próximo. Vulnerabilidade. Ele lançou de si a sua capa. Lançou a sua capa. O que é a capa? Quantas capas nós colocamos, querido? Todos nós temos a nossa capa de proteção. E às vezes quando nós tiramos a capa, nós estamos o quê? Tão sujos, tão imundos. A capa fala de proteção, mas a capa também fala de provisão. Quando o mendigo estava ali na rua, a capa era uma credencial para ele estar ali. Então a capa, durante a noite, era a proteção, protegia do frio, protegia ali dos malfeitores, que era uma capa grossa. Mas durante o dia, aquela capa também servia de provisão, porque eles arrancavam a capa, jogavam no chão, e as pessoas colocavam as esmolas. Então ele deixou a sua o quê? Vulnerabilidade. Quando ele arranca a sua capa, ele mostrou quem ele era. Ele mostrou as suas mazelas, as suas dificuldades. E a gente olha e tem quantas pessoas que não querem arrancar as suas capas. Ontem nós estávamos falando, lá no ponto de pregação, né? Eu não lembro quem me contou aqui a história, lá no ponto de pregação. Nós temos algumas pessoas que são refugiadas de outros países. E eu vou citar de novo, viu, Júnior? Eu vou citar de novo. E aí eu cheguei para essas pessoas que são refugiadas e falei assim: e aí, vocês estão trabalhando? Não. Cheguei para o Júnior e falei assim: Júnior, está precisando de gente lá para trabalhar? Eu falei: estou, pastor, de 80 pessoas. Voltei todo empolgado, falei: e aí? Vocês querem trabalhar? Tal? Não, não queremos trabalhar. Falei: por quê? Ainda tem uma parcela do seguro-desemprego. Falei assim: parabéns, adaptou bem no Brasil. Bem-vindo ao Brasil. Né? E eu olhando aquilo, e aí no outro dia me ligou, falei: não, deixa para lá. Mas aí uma outra pessoa falou assim: não, pastor, você não sabe da maior. Tem um amigo meu que passou ali no semáforo, tinha uma pessoa ali pedindo. Perguntei: o que você fazia no seu país? Eu era funileiro, eu pintava carro. Ele falou: não, então vem trabalhar comigo na oficina. Ele falou assim: não, bom de serviço. Foi lá, trabalhou na semana, e eu fui. E ele foi dar a comissão dele. A hora que ele olhou, falou assim: só isso aqui? Eu ganho mais pedindo no farol. Passou, não sei se é 2, 3 dias, estava lá no farol pedindo novamente, pessoal. Olha a mentalidade. Sabe, queridos, às vezes a gente olha, fala muito isso. O problema não é o Egito sair de dentro de nós. O problema não é tirar das ruas, é tirar a rua de dentro. Sabe, às vezes a rua está impregnada lá dentro. E às vezes aquela coisa está encrostada. Então a gente olha, a gente fala isso, né? As coisas que acontecem. Então a vulnerabilidade, tirar aquela capa e falar assim: Jesus, eu estou à disposição. Talvez as pessoas olhavam e falavam: que absurdo. Jesus mandou chamar aquele homem, por que Jesus não foi até ele? Por que Jesus, o que seria mais fácil, pessoal? Jesus ia até aquele homem ou aquele homem ia até Jesus? A Bíblia fala que aquele homem saltou. O que é saltar? Intensidade. Porque cego não salta, cego tateia. O que é isso? Intensidade. A sua convicção o fez saltar. Talvez aquele homem caiu, aquele homem tropeçou, mas aquele homem chegou. E quando ele chega naquele lugar, Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Querido, aquele homem precisava de tanta coisa. Aquele homem precisava de roupa, aquele homem precisava de comida, aquele homem precisava de dignidade, aquele homem precisava de uma casa, aquele homem precisava ser abraçado, aquele homem precisava ser acolhido. Aquele homem podia dar uma lista para Jesus, falar: Jesus, eu preciso de tudo isso. Mas Jesus sabia, porque a intensidade no coração dele revelou que somente uma coisa iria restaurar todas as outras. Ele disse: que eu volte a ver, que eu tornes a ver. E ele entendia, se ele voltasse a enxergar, todas as coisas seriam colocadas no lugar. Sabe, queridos, talvez falta apenas uma coisa na minha vida e na sua vida, mas a intensidade trouxe revelação no coração daquele homem. Tem um livro paralelo à Bíblia, não quer dizer que essa história, né, é uma história que diz que é verídica, mas é paralelo à Bíblia. Mas a Bíblia conta que a história desse homem é muito interessante.
A Bíblia fala que o pai dele chamava o quê? Timeu. Que Timeu foi um grande homem, foi um general, um guerreiro nas batalhas. E quando Roma toma Jerusalém, então eles pegavam os generais, pegavam as famílias, crucificavam, matavam, e uma das coisas que eles faziam era vazar os olhos. Eles vazavam os olhos. Então, alguns historiadores dizem que quando Roma tomou Jerusalém, eles pegaram aquele menino, que ainda era menino, e vazou os olhos dele, para que ele não se tornasse um guerreiro como o pai, e para que servisse de quê? Que trouxesse medo no meio daquele povo. Eu não posso me levantar contra Roma, porque se eu me levantar contra Roma, eu também ficarei dessa forma. Coloca para mim verso 50, fazendo um favor, coloca para mim, coloca lá, Marcos 10, 50, quer ver? Olha só que interessante. Se tiver como colocar aí para mim, fazendo um favor. Lançando de si a capa, se levantou de um salto e foi ter com Jesus. O próximo, Gustavo, fazendo um favor. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu: mestre, que eu tornes. Se é para tornar a ver, quer dizer que um dia ele enxergou, quer dizer que ele não nasceu cego. É onde vem essa história. Então conta a história que pegou e vazou os olhos dele. Então ele fala assim: que eu tornes a ver novamente, que eu volte a enxergar. E a Bíblia fala que o Senhor restaurou a visão dele, e ele voltou estrada afora. Aquele homem que estava sentado à beira do caminho, foi um homem que voltou para onde? Para o propósito. Um homem que estava sentado à beira do caminho, o Senhor olhou para ele e falou assim: o seu lugar não é à beira do caminho, eu tenho um propósito para a sua vida. Coloca o último para mim, fazendo um favor. Coloca o próximo slide, fazendo um favor. O próximo slide, Gustavo, fazendo um favor. E a sinceridade. E Jesus falando disse: que queres que eu te faça? O pessoal do louvor, sobe para mim. Mestre, que eu tenho que vista, que eu volte a enxergar novamente, para que eu volte o que? Debaixo do propósito, porque a beira do caminho não é o meu lugar, estar sentado, prostrado, não é o meu lugar. Mas o que fez esse homem viver o milagre? A intensidade. Toda vez que nós somos intensos, pular, gritar, saltar, buscar, nós nos deparamos com o milagre do Senhor. E eu queria te convidar agora a você fechar os seus olhos. Feche os seus olhos nessa noite. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, está aqui nesse lugar. Aquele que é poderoso para curar, sarar, restaurar. Talvez o seu coração, querido, nesses dias, tem sido um coração endurecido com a palavra. Sabe, mas nessa noite o Senhor quer restaurar a nossa fé. O Senhor quer restaurar o nosso coração. Eu quero te convidar agora, queridos, do seu jeito, aquilo que Deus colocou no seu coração nessa noite. Você que está em casa, sabe, comece a orar. Fala: Senhor, que essa noite, essa intensidade seja aumentada no meu coração. Que a minha vida, que essa fé seja ativada dentro de mim. Que toda frustração, toda mágoa, todo ressentimento, que essa noite seja uma noite de resposta. Que o Senhor fale ao meu coração. Que eu não saia aqui desse lugar da mesma forma que eu cheguei. Sabe, queridos, comece a orar. Fala: Senhor, eu creio em milagres. Eu sei que o Senhor restaura, que o Senhor cura, que o Senhor muda as circunstâncias da nossa vida. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que clamamos. Eu sei que o Senhor pode mudar toda a circunstância da minha vida. Sabe, queridos, comece a orar. Talvez você veio aqui nessa noite buscando uma resposta no Senhor. Deus, que essa noite seja uma noite de resposta. Tudo aquilo, meu Deus, que esfriou no meu coração,
Nessa noite, eu quero declarar que eu creio em milagres. Eu creio no milagre do Senhor, que impossível para o Senhor é apenas uma palavra, que impossível para o Senhor é apenas uma palavra, mas que essa noite nós venhamos a sentir o toque do Senhor, que essa noite venhamos a sentir o tempo de restauração, o tempo de cura. Sabe, queridos, começa a levantar a tua voz e a declarar ao Senhor. Cremos, Senhor, que é um tempo novo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, que haja um restaurar do Senhor, um restaurar na nossa casa, que haja um restaurar profético do Senhor. Sabe, queridos, levante a tua voz, que haja um restaurar profético do Senhor sobre nós. Mas que o Senhor venha com cura, que o Senhor venha com restauração nesses dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.